Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Cris Oyaki Hilome, meditação, seu momento de criação, gerando com a sua mente. Agora vamos falar sobre como gerar o que você viu ou visualizou com os olhos da sua mente. A criação não termina com você simplesmente imaginando alguma coisa e pronto. Depois que você a viu, você tem de criá-la e formá-la. Vamos usar o próprio Deus como exemplo. A Bíblia diz: também Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. Entenda o que Deus fez aqui. Primeiro, em Gênesis 1, 26 e 27, ele criou o homem desde o seu interior. Depois, em Gênesis 2, 7, ele formou o homem do pó da terra, de acordo com o que ele havia criado dentro de si mesmo. Imagino que tenha levado algum tempo. Você diz: mas Deus criou o homem no sexto dia. Sim, mas não se esqueça de que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ver 2 Pedro 3,8. Isso porque Deus vive na eternidade. Então Deus criou e formou a sua própria imagem e segundo a sua semelhança, essa criatura excelente que ele chamou de homem. Agora você tem uma imagem, uma visão que quer trazer à existência. Lembre-se, o poder da sua imaginação é a sua capacidade criativa. Tudo o que puder imaginar, você pode criar. Portanto, é importante imaginar. É algo que você precisa aprender a fazer por si mesmo. Mas aqui está o ponto no qual muitos não compreendem a visão. Eles estão esperando que Deus lhes dê uma visão, quando, na verdade, eles deveriam estar criando. Há visões que Deus lhes mostra no seu espírito, sobre as quais você não tem qualquer influência. Lembre-se dos olhos do seu espírito. E existem aquelas que você precisa criar com a sua mente. Quando Deus lhe dá uma palavra com relação a alguma coisa, então você tem o direito de produzi-la e o processo de criação começa na sua mente. O seu tempo a sós. Por isso é tão importante ter momento de privacidade para trabalhar na sua mente e com ela. Chamo esses momentos de criação. Precisamos muito ter esses momentos a sós, quando não estamos imaginando como vamos dar o troco para aqueles que nos ofenderam. Algumas pessoas usam seus momentos a sós para criar imagens muito desagradáveis e acabam criando todo tipo de equívoco em suas vidas. Depois, elas ficam se perguntando de onde vêm todos os seus problemas. Você deveria passar os seus momentos a sós, criando o que deseja. Quando uma imagem negativa vier à sua mente, pare e substitua pela imagem certa. A verdadeira meditação é criação. Isaac, o filho da promessa, havia aprendido algo com seu pai Abraão. A Bíblia o retrata como um homem profundamente espiritual
que costumava meditar com frequência. Em certa ocasião, Abraão pediu ao seu principal servo para ir buscar uma esposa para Isaque, e quando ele voltou com a esposa, eles o encontraram meditando. Gênesis 24, 63 e 64. Ele havia aprendido o poder da meditação, sabendo que os momentos de meditação eram os seus momentos de criação. A verdadeira meditação é criação, mas não são muitas as pessoas que aprenderam a usar os seus momentos de meditação para criar. E, em sentido geral, meditar significa focar os pensamentos em refletir ou considerar, planejar ou projetar na mente. Entretanto, na Bíblia, Josué 1:8, a palavra hebraica traduzida como meditar é agar, que significa ponderar, murmurar, rugir. Aqui são revelados 3 fases ou níveis da meditação. Meditação, portanto, refere-se não apenas a ponderar, ruminar ou refletir sobre alguma coisa, também implica murmurar aquele pensamento em baixa voz, declarando-o e rugindo-o para si mesmo. Em outras palavras, você está dizendo algo com a sua mente focada naquilo. Você está fazendo com que todo o seu organismo aceite uma determinada verdade. Os seus momentos de meditação são os seus momentos de criação. Podemos ver que Isaque havia aprendido a mesma lição que Deus havia ensinado a seu pai. Ele sabia o que fazer com a sua mente e com o seu tempo de meditação. Quando todos estavam fugindo de Gerar e correndo para o Egito, porque a economia estava mal, o Senhor apareceu a ele em um dos seus momentos de meditação e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Gênesis 26, 2 e 3. Isaque ficou onde estava, e embora houvesse uma severa seca na terra, onde quer que ele cavasse, seus poços jorravam água. Enquanto outras plantações fracassavam, a dele florescia. Gênesis 26, do 12 ao 25. A Bíblia diz que ele prosperou e continuou a prosperar, até que se tornou tão grande e proeminente na terra que os filisteus o invejavam. Gênesis 26, do 12 ao 14. Ele foi um homem de grande prosperidade, mas ele a criou através da meditação na promessa de Deus. A imaginação criativa de Jacó. Jacó também aprendeu a mesma coisa com Isaque, seu pai. Ele havia descoberto o poder da meditação e como usar a sua mente para criar o que queria. Foi por isso que, embora tivesse sofrido muitas coisas sob a autoridade de seu tio Labão por muitos anos, Jacó acabou por prosperar muito. Antes de vermos como Jacó fez isso, vamos primeiro definir o pano de fundo de sua história extraordinária. Ele amava Raquel, a filha mais nova de Labão, e queria casar-se com ela. Labão disse que não havia problema, mas Jacó precisava servi-lo por 7 anos antes de poder ter Raquel como esposa. Jacó serviu-o 7 anos, e ao fim desse período, Labão renegou o acordo deles e enganou-o, casando-o com Lia, a filha mais velha. Mas Jacó desejava muito Raquel, e Labão sabia disso, portanto tirou vantagem da situação. Ele apresentou a Jacó outra oferta: serve-me por mais 7 anos, e Raquel será tua. Gênesis 29, 27. Jacó concordou e serviu a Labão por mais 7 anos, totalizando 14 anos de serviço antes de finalmente ter Raquel como sua esposa. Jacó continuou servindo a Labão, que ao longo desse período corrigiu o seu salário. Ele não o aumentou,
mas reduziu em 10 ocasiões diferentes? Quer dizer, esse homem era um patrão mau e desonesto. Bem, um dia Jacó foi até Labão e disse: Tio, é tempo de partir. Minhas mulheres estão tendo filhos e a nossa família está crescendo. É melhor partirmos agora, antes que nos tornemos um inconveniente para você e para este lugar. Leia a resposta de Labão. Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário, que te pagarei. Gênesis 30, 27 e 28. Jacó concordou em ficar um pouco mais e servir a Labão. E agora Labão diz a ele: Eu lhe pagarei o que você quiser. Mas Jacó foi capaz de enxergar mais longe. Aquele era o homem que havia mudado o salário dele 10 vezes e que agora estava lhe dizendo para dar o seu preço. Jacó estava tão farto da desonestidade de Labão, então respondeu: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Gênesis 30, 31. Aqui está o que Jacó pediu, e é aqui que começamos a ver a mente criativa dele em funcionamento. Labão e seus filhos deveriam retirar todos os animais malhados, salpicados e listrados do rebanho, deixando apenas os de cor única. Se esses dessem à luz a qualquer filhote malhado, salpicado ou listrado, eles seriam um salário de Jacó pelos seus serviços prestados como pastor de Labão. Tanto Jacó quanto Labão sabiam que havia muita pouca chance disso acontecer, mas Labão, sendo um patrão desonesto, ficou muito feliz com o acordo. Agora ele não tinha mais de enganar Jacó. Ele imaginou que Jacó havia enganado a si mesmo com aquele acordo absurdo que havia planejado. Labão e seus filhos imediatamente pegaram os animais malhados, salpicados e listrados e os separaram do rebanho de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem, deixando-os somente com os de uma só cor. Agora eles esperariam para ver como Jacó sairia dessa e teria o seu próprio rebanho e sustentaria sua família. Vamos ver como ele fez isso. Como Jacó criou a sua imaginação. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu as cascas, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. Gênesis 30, do 37 ao 38. Observe atentamente o que Jacó estava fazendo aqui. Ele não estava realizando um ritual, como alguns pensaram ou sugeriram. Ele estava ajudando sua visão. Da mesma maneira que Deus ajudou a visão de Abraão, levando-o a contar as estrelas, Jacó pegou varas de álamo, aveleira e plátano e fez marcas nelas para que elas parecessem com os desenhos nos corpos dos animais malhados, salpicados e listrados. Em seguida, ele colocou essas varas onde os animais iam beber e acasalar, porque ele estava tentando ajudar sua visão daqueles animais, gerando filhotes malhados, salpicados e listrados, e pensou que isso poderia acontecer se eles acasalassem na frente das varas. Então, Jacó focou nisso. É assim que você ajuda a sua visão, meditando, até toda a sua mente estar inundada com a ideia do que você quer ver. É por isso que, às vezes, quando você quer meditar
e está no seu quarto sem ter nada na sua frente, é difícil ver alguma coisa. Comece lendo a Bíblia ou algum outro material relacionado à sua visão. Digo às pessoas, se deseja ter um jejum produtivo, separe alguns livros para estudar durante esse período, para que a sua mente possa estar bem focada. Se você disser que está jejuando ou meditando, mas não estiver focado em nada, sua mente não criará nenhuma imagem. Isso é algo que você precisa aprender. Jacó entendia isso. Ele sabia que as coisas que vemos não foram feitas das coisas visíveis. Hebreus 11:3. Vamos voltar à história dele. As quais varas, assim encorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Gênesis 30, 38 e 39. Medite até que sua mente esteja inundada com a ideia do que você quer ver. Funcionou! Aqueles animais de cor única realmente geraram crias listradas, salpicadas e malhadas. Agora veja o que Jacó fez em seguida. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Gênesis 30, 40 ao 42. Isso é incrível! Eu lhe disse que Jacó não estava realizando um ritual. Ele havia começado colocando as varas marcadas diante do rebanho, para que quando os animais vissem as varas, enquanto acasalavam, concebessem uns filhotes com desenhos como os das varas. Mas agora ele não precisava mais das varas. Dessa vez, ele colocou os bezerros e as ovelhas na frente dos animais adultos, de modo que quando eles acasalassem, concebessem filhotes iguais aos que estavam vendo diante deles. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Gênesis 30, 41 e 42. Não pense que Jacó já estava enganando Labão aqui. Tudo o que ele estava fazendo era ajudar a sua visão e garantir que o resultado fosse o melhor possível para ele. Então, todas as vezes que os animais fortes acasalavam, nos canais de água, ele colocava as varas marcadas para que eles concebessem crias listadas, salpicadas e malhadas. E quando ele percebia que os animais mais fracos eram os que estavam acasalando, ele retirava as varas e então eles geravam a sua prole normal de uma única cor. O que Jacó fez foi usar o poder da sua imaginação, a sua capacidade criativa. Você pode criar a visão que quer na sua mente. É algo que você precisa escolher fazer conscientemente. Não pense, bem, não posso ter uma visão até que ela apareça para mim. Não, a visão que aparece a você sem a sua participação é a que está no seu espírito. Deixe isso com Deus. A verdade é que você talvez nunca tenha uma visão espiritual nesta terra, mas isso não deve impedi-lo de ser tão bem-sucedido quanto você decidir ser. Se criar aquelas visões que ele lhe deu
a capacidade de produzir, não das coisas que se veem. Labão e seus filhos não entendiam como Jacó conseguiu ter tantos animais listrados, salpicados e malhados, quando não deveria ter nenhum. Eles o acusaram de roubar deles, então ele achou que era necessário se abrir com suas esposas, as filhas de Labão, e mostrar a elas como ele havia feito aquilo acontecer. Pois, chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Gênesis 31, 10-12. Aqui, Jacó mostrou às suas esposas o lado espiritual das coisas. Ele disse a elas como continuava tendo uma visão do que deveriam ser carneiros de uma só cor, aparecendo listados, salpicados e malhados quando eles acasalavam. Observe que ele não disse: eu vi em um sonho que eu levantava os meus olhos. Isso significa que ele teve esse sonho enquanto estava dormindo, mas ele disse: ergui os olhos e vi em um sonho. Ele estava falando sobre uma visão de sua mente que ele criou enquanto estava totalmente desperto. E quando você vê as coisas dessa forma, Deus lhe diz: filho, filha, você conseguiu. As coisas que vemos não foram feitas das coisas visíveis. Hebreus 11:3. Se você disser que está meditando, mas não estiver focado em nada, então sua mente não criará imagem alguma. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um. Que palavra poderosa. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar com mais pessoas. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém!